Olá, boa tarde a todos vocês aí em casa. Obrigada por terem escolhido estar connosco. E aqui estamos uma vez mais para poder compartilhar um pouco da palavra através deste livro, não é? Que nós temos estudado, Pensamentos Poderosos. E eu quero desejar as boas tardes à Bispa Isildinha. Boa tarde, Bispa. Boa tarde, apóstola. Boa tarde, minhas queridas. Boa tarde a todas nós. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, apóstola. Boa tarde, bispa. Boa tarde. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre bom, né? É sempre bom. Sempre bom. É sempre bom. Amém. Amém. Então aqui estamos nós mais uma vez para compartilhar a palavra. E o nosso tema de hoje, mais poder para você. Uau! Não é? É verdade. Que frase, mais poder para você. A semana passada nós aprendemos que nós temos que ensinar a nossa mente a trabalhar a nosso favor. Exatamente. E isso vai fazer com que nós tenhamos mais poder. Mais poder. Exatamente. Não é? Verdade. Sim, isso é tremendo. Verdade. É tremendo. Isso é tremendo. E o ter mais poder é um peso, né? É um peso para nós, porque este poder, ele pode ser construtivo para as nossas vidas, como também pode ser destrutivo. Sim. Né? Então nós temos que ter muito cuidado para onde é que nós estamos a nos basear, né? Onde é que nós vamos buscar o poder para as nossas vidas, né? Para termos que tipo de pensamentos poderosos é que nós estamos a permitir que se instalem na nossa mente. Isso. Nós sabemos que nós hoje vivemos numa época digital, numa época com muita informação, onde cada um de nós, à distância de um dedo, conseguimos... Um clique. Um clique. É verdade. Um clique. É verdade. É verdade. Conseguimos aceder a mil e uma informação sobre todos os assuntos. Verdade. E nós sabemos que é aí onde o perigo espreita, não é? É verdade. E Mesmo. nós hoje vemos que há uma nova profissão, se é que podemos mesmo chamar de É profissão, verdade. Dizem que é, né? pois, porque se ganham um salário, é considerado uma profissão, eu Pois é, acho, né? é. Que são as famosas influencers, né? Mas... E os famosos, não é? Isso. Famosas e famosos, não é? Famosas e famosos, Cá ambos os sexos. Exatamente, Yeah. exatamente. Mas, como eu costumo dizer, para nós nada é novidade, não é? O maior influenciador da história da humanidade passou aqui há 2000 anos atrás, que é Jesus, verdade. que influenciou multidões E continua a e influenciar. continua Continua a a influenciar. influenciar Verdade. bilhões e bilhões de pessoas com a sua história, com a sua vivência. E nós somos seguidores de Jesus, não é? Certo. É verdade. Verdade. Somos Verdade. influenciadas por ele. Somos influenciadas a cada dia. Sim. A cada dia nós somos influenciadas verdade. por eles, né? É verdade. E infelizmente hoje, por conta dessa facilidade de informação a um clique, não é? Hoje em dia todo mundo tem voz, todo mundo tem voz. E o perigo, o maligno hoje tem voz e tem acesso, as crianças conseguem ter acesso a essas vozes, né? Então é isso que nós vamos aqui falar um bocadinho dessas influencers e o que é que tem causado às vezes até na nossa juventude, até nas nossas crianças, porque nós hoje vemos crianças pequeninas já com o seu dedinho, já sabem ir lá no YouTube, É verdade. verem os vídeos, mesmo, não é? verdade. E nós os pais, o que é que temos permitido que os nossos filhos, não é? Absorvam da internet. Sabemos que tem muita coisa boa, Certo. sabemos que tem muita gente séria e também sabemos que no meio de muita gente boa e de muita gente séria também tem aqueles que são agentes do mal mesmo, não é? É verdade, porque eu vejo assim, quando nós temos uma base sólida, né, de conceitos, de direções,
E nós, quando falamos de base sólida, nós estamos falando da palavra, A palavra de de Deus. Isso. Deus. Certo. Né? Porque não existe base mais sólida que a palavra de Deus. Então, quando nós temos, mesmo nós, adultos, nós temos que saber distinguir, discernir Sim. o que é bom É. Isso. e está de acordo e o que não está de acordo. É. Exatamente. E os nossos jovens, as nossas crianças, não tendo uma base, eles não vão conseguir discernir. Porque ainda não têm as suas opiniões Verdade. formadas, ainda Exatamente, estão em verdade. Porque, crescimento. como o próprio nome diz, né, os digital Influencers. é bonito de falar, né? Digital É, influencer. moderno. Nada mais é do que influenciadores, formadores de opiniões, Yeah. né? Olha só. Usando o meio digital, usando as mais variadas plataformas. Apóstolo, eu fiquei espantada com o número Seguidores, de né? seguidores Yeah, que que alguns essas pessoas têm. influencers têm. Yeah. Tem influencers que passam de 10 milhões de seguidores. São pessoas que estão passando as suas opiniões e Isso. muitas vezes os seus achos como sendo verdades. Verdades Isso. absolutas, não é? Na forma de vestir, como deve ser o corpo, Isso. como deve ser seu comportamento, o que você deve fazer para ser aceito num determinado Lugar. Meio lugar no social. meio Isso, meio social. social. Verdade. Não é? E colocam isso como verdade, absoluta, né? absoluta. Yeah. E nós sabemos que só existe uma verdade absoluta, é verdade. É mesmo. que é a palavra de Que é a Deus. palavra de Deus. É a verdade verdadeira, É a verdade né? verdadeira. Ele é verdade, não é? Já diz a É palavra verdade. que ele é verdade, Ela é não a é? verdade. Sim, Com sim, certeza. porque é o que nós dizemos, né? Há 2000 anos atrás, Pilatos também fez essa pergunta, não é? Foi. O que é a verdade? Que é a verdade. E eu creio que até hoje o mundo pergunta o que é a verdade, não Só é? que Jesus já havia respondido essa Exatamente, pergunta, Jesus né? já tinha respondido e É nós mesmo. continuamos a responder até hoje, né? A Jesus é a verdade verdade e a Jesus. vida. É. Com certeza. Jesus fala, eu sou o Eu caminho, sou o a caminho, verdade e a a vida. A verdade e a vida, Lá, exatamente. a própria palavra fala que a palavra de Deus É a a verdade, é a verdade. né? É verdade. Então, essa pergunta que todos teimam em fazer, se continuam sem respostas, é porque não querem pensar A no que estão a pensar. verdadeira verdade, não a é? verdadeira verdade. verdadeira Exatamente. verdade. E não, porque hoje, como estamos numa era do fast food, até as pessoas para pensarem estão na preguiça. Têm preguiça de pensar, então permitem que as outras pessoas pensem por eles. Não é? Nossa, isso é muito Se sério, nós, isso é muito sério. Porque vai perguntar a um ateu porque é que ele é ateu. Muitos têm as suas próprias convicções. Mas muitos têm porque acharam bonito. E porque Ouviram alguém. outros falarem. Exatamente, ouviram alguém que admiram e que acham que é uma pessoa que sabe falar, alguém que eles admiram, e como essa pessoa que eles tanto admiram é ateu, ela também se posiciona, também sou ateu. Quando tu vais fazer a pergunta, mas porquê é que tu és ateu? Nem sequer te sabe responder. Porque nem sabe o que Nem significa. sabe o que significa. Muitas vezes. Exatamente. E é muito triste, apóstola, porque nós vemos muitas pessoas edificando a sua vida Por em cima. cima dessas Dessas bases. Dessas opiniões. bases, Mentira, não é? Mentiras. São bases de mentiras. mentira. É Mentira. verdade. É. Sabe? Construindo as suas casas na areia, não é? Exatamente. Construindo as suas vidas na areia. Exatamente. Na mínima tempestade que vem, Desabam. elas desabam, não é? Desabam. Não estão solidificadas. Exato, porque nós temos aprendido que a nossa mente é o computador mais poderoso que existe no Isso. universo. Exatamente. É a mente do ser humano. Exatamente. Então, aquela imagem que foi imposta para mim, é criada uma fortaleza tal na minha mente Que ela fica. que aquela imagem É que que é é a a verdade. Sim. É que é a verdade. E a gente vê isso muitas vezes nas pessoas que sofrem de anorexia, Isso. É. Sim. porque foi incutido naquela mente um padrão de beleza, De beleza. de corpo,
E aquilo Sendo ali criou aquilo como for- uma verdade, não é? Isso, que E isso sim. passa a ser uma fortaleza na mente, Sim, não é? sim. Passa a ser uma E é fortaleza. aquilo e pronto. É aquilo e pronto. Não adianta você falar, porque Não, não. ela se olha no espelho, embora esteja pele e osso, É. ela se olha e o que ela vê é uma pessoa gorda. Isso já foi provado pela medicina. E o tratamento é muito doloroso Pois é. e é um tratamento demorado, porque a nossa mente, ela é complicada. Pois é. Não é? Pois é. E nós sabemos que só tem uma verdade, uma palavra. Que tem a capacidade de desfazer essas fortalezas, Isso. não é? Que é a palavra de Deus. palavra de Porque ela é a única verdade. É. Né? Tudo aquilo que não vai de acordo com a palavra de Deus É é mentira. mentira. É mentira, é um engano. É um engano. Isso. É um E engano. o que a palavra de Deus fala que o inimigo é? Que ele É é o pai da mentiroso, mentira. o pai da É o pai da mentira. E de Exatamente. todo o engano. E de todo o engano, De todo o exatamente. engano. Verdades disfarçadas, né? Maquiadas, não é? Sim. Porque nós vemos que quando há mentiras que são espalhadas aí, no meio, até nas redes sociais, que elas não são 100% mentira, não é? São 50% mentira e 50% verdade. Pois. E só vamos conseguir É por isso que leva as distinguir pessoas a procurarem, não é? Porque tem um Exatamente. pouco da verdade, não é? E aí Exatamente. as pessoas vão. Mas o inimigo, ele sempre trabalhou assim. Ele sempre, mesmo lá. É como a aranha, não é? É como a aranha. É Que exatamente. ela contou aqui, não é? Isso, Ela realmente é uma aranha. Olha, É uma eu nem aranha. sabia que existia essa aranha. Eu também Nem não, também. Aranha portia. Portia. Eu também não. Olha, Mas exatamente. olha como ela é astuta. Ela é. Muito, Não é? muito astuta. É impressionante quando você pega esse natural para levar para o espiritual. Olha, é impressionante que essa aranha, ela perdeu como fala? Ela perdeu, ela não consegue mais fazer a sua própria teia. Vida sozinha. Pois, perdeu as qualidades, não é? Ela perdeu esse Isso. atributo que ela tinha. Né? Pois, Mas ela precisa sobreviver. pois. Então, Enganando, né? Isso. E ela sobrevive enganando. Enganando as outras aranhas. Verdade, não é? Ela salta para uma teia hospedeira, uma teia que ela vê, Que não é dela. Que não é dela. Isso. e ali ela se camufla. Mas ela se alimenta de aranha. Isso. Então o que ela faz? E ainda assim não deixou de ser aranha. Não Continua a deixou ser de aranha. Continua a não ser é? aranha. Continua a ser É aranha. muito interessante. É verdade, é Então, verdade. isso mostra para nós que o engano. engano é muito sutil. É. Então, o engano, aquele que é o inimigo, ele vai trabalhar no engano nas nossas vidas, na área em que ele sabe onde nós temos a fraqueza. Exatamente. É conforme Onde a existe, aranha faz. onde existe a fragilidade, não é? Exatamente. Onde Sim, existe a porque ele fragilidade. conhece. Claro que sim. Ele conhece, ele sabe quais são as nossas fraquezas. Claro. Ele não vai tentar onde nós somos fortes. Não. É? Ele vai tentar onde nós somos fracos. E a aranha portia, ela faz exatamente isso com as outras aranhas. Ela sabe qual é a fraqueza de cada uma. Que tipo de alimento é que tu gostas? Gosta de um mosquitinho? Eu vou fazer o barulho do mosquitinho. Verdade. E aí Olha, é apanhado na É teia, apanhado. não é? Deus, olha, É eu o que fiquei acontece assim, hoje em dia, não é? exatamente. São as meias verdades. Olha como a palavra de Deus que está registrado para nós, toda a nossa direção, a nossa vida, Sim. né? O que ela fala? Que o inimigo, ele prepara armadilhas Isso. e ciladas. Exatamente. Ele prepara. Sim, a Bíblia diz isso. Porque afinal de E normalmente uma armadilha e uma cilada são muito bem camufladas, não é? Exatamente. Nós Se nos apercebermos, nós vemos, chegamos perto. nós vemos em filmes, não é? Como eles preparam aquelas ciladas, não é? Às vezes para apanhar animais, não é? Sim, No, sim. no solo, não é? Eles fazem um buraco bem fundo e depois camuflam aquilo tudo com Exatamente. folhas, não é? Com paus, para que o animal não se aperceba, não é? Para que o animal não se aperceba. Assim somos nós verdade. muitas vezes, não é? Somos apanhados, não Se é? não tivermos Em- ali em cercados. armadilhas. Na verdade. Na verdade. Verdade. Exatamente. Achamos que é uma verdade, E não não é? é. Até tem uma meia verdade, Exatamente. mas camuflado nessa verdade existe a mentira. Exatamente. Não é? E Existe só a mentira. saberemos o que é mentira se verdadeiramente conhecermos a verdade. Yeah. É Não igual. Hoje em dia tem as máquinas, né, que
Que examinam as notas. as notas, Aham, tem sim, aquelas sim, aquelas canetinhas, canetas. né? Sim. Mas há um tempo atrás não existia nada disso. E como que os caixas de bancos trabalhavam? Eles iam estudar a nota verdadeira. Yeah. No tato, contra a luz, eles iam sentir aquela nota verdadeira para que assim que a nota falsa chegasse na À mão, mão, já sabiam eles a diferença. conseguiam. Identificar. Então, quer dizer, eu só vou identificar o que é o engano, o que é a mentira, Quando eu conheço a se verdade. Se eu conhecer a verdade, exatamente. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Exatamente. É por isso que quando nós... O mais importante foi o que nós aprendemos, que o nosso cérebro, ele não nasce formado, Pois é, exatamente. demora 18 anos para se Isso. formar, mas dura uma vida inteira para amadurecer. Amadurecer. Exato. E é por isso que nós podemos mudar. Mudar, renovar renovar a nossa mente, mudar os nossos pensamentos. Sim. Mas quando nós decidimos isso, Não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. E não é fácil Não é também. fácil. Não, E claro. nós entramos Sim, porque numa também guerra. essas, Numa guerra, essas uma fortalezas verdadeira também, batalha. essas fortalezas também de um dia para o Não, outro, não, se não, foram não, instalando, não, é? isso. Elas Levou levaram o seu tempo, Levou não é? tempo. Foram Às vezes criando desde a infância. desde a infância, desde situações criança, que são claro. Não tem aquele ditado que diz que a pessoa que fala muita mentira, ela acaba acreditando acreditando ser nas verdade. mentiras. Sim, É. exatamente. É isso mesmo. Então é Porque isso, a mente está fortaleza não autorizada, não E você é? sabe, Exatamente. apóstola, como eu sou brasileira, sou portuguesa também, mas sou brasileira, é um mundo novo. A América é Sim, considerado o primeiro, um mundo novo. primeiro Então, mundo. quando falava de fortaleza, eu não tinha noção do que Noção. era uma fortaleza. Eu não tinha, porque morava numa cidade que nem tinha os fortes, né? Eu não morava em cidade de praia, que tinha aquelas defesas, né? Então, eu não tinha noção do que era uma fortaleza. Eu fui conhecer uma fortaleza aqui. E aí eu vi que era uma cidadela, né? Então era toda aquelas muralhas enormes e a cidade era dentro, dentro. porque as Isso. muralhas Cercavam a protegiam. cidade. era a proteção, Era a proteção da não é? cidade. E aí você começa a entender quando ele fala da fortaleza, da sim, nossa mente. Da nossa mente. Então a mentira vai se alojando. Isso. Dia após dia, né, tomando como base aqui os influenciadores. Isso. Eles vão incutindo aquilo na mente. Então, imagina, cada vez que incute o pensamento, cria-se um tijolinho. Isso. Vai pondo uma pedra cima, sim. naquela fortaleza. De repente, aquela fortaleza está feita. Tá um muro. Então, a fortaleza, ela impede Tanto. que o que está dentro saia, Isso. quanto que o que está fora entre. Então precisa primeiro o quê? Destruir a fortaleza para o processo ser feito. Porque não tem como renovar a nossa mente se não destruirmos primeiro as fortalezas que foram criadas, né? Essas mentiras que se alojaram na nossa mente, que foram incutidas, às vezes até por aquilo que a gente vê, por padrões, por formadores de realidade, opiniões. nós somos né? bombardeados por engano e por mentira diariamente. Diariamente. Na televisão, Sim. na internet, no seu telemóvel hoje, porque você tem um computador na Vendo mão. repetidamente as mesmas mesmas informações, vocês já repararam o que é que a mídia faz? Sim, A mídia sim. faz, desde de manhã à noite, não é? Sim. Em todo o horário, as notícias são sempre as mesmas. Já viu a influência Não é? que tem da mídia sobre a vida das pessoas? pessoas, Que chega claro. uma altura que a gente diz assim, Já eu sei nem do sei coro, o que é verdade. já sei do coro que vão falar, não Hoje eu é? nem sei o que é verdade, É, porque um sim. diz uma coisa e afirma e vemos outro, o outro também diz outra coisa completamente diferente e afirma. E a gente diz assim, oh meu Deus, em que é que eu vou acreditar? É ou não é? Não é? Nossa, hoje tá- em dia tá- está a muito... guerra digital hoje é tá muito, muito forte, forte. é uma arma poderosa Poderosíssima. quando ela é mal direcionada. Né? Nós vimos aqui há um tempo aquela situação da baleia azul.
Sim. Quantos jovens? Lembra, apóstola? Não lembra Que dessa as história da os baleia jovens azul? entravam na... Porque Era- era, era assim, como se fosse pra um você jogo. ser Sim, o aceito. jogo. Sim, Isso. sim, eu lembro. Isso. Então, isso Dizimou foi terrível, não é? vidas. Chegou a morrer jovens, Sim, não é? Foi, exatamente, exatamente. Por quê? Porque aquelas crianças, aqueles jovens, eles viveram tanto aquilo, aquele engano, como se fosse uma verdade, ao ponto de acreditarem naquilo que lhes diziam, ao ponto delas tirarem as suas própria próprias vida, vidas. é. Hã? Olha o poder que esses influenciadores têm sobre a vida das pessoas. Sobre a vida das pessoas. E mesmo, nós falando de mente, mesmo os jogos, Ui. né? Os jogos Ui. da internet. E não só. E que os jovens ficam viciados, obcecados com essa aquilo. é a palavra verdadeira. E quantos nós já ouvimos de jovens que depois de ficarem dias e Horas dias e e horas. dias e dias ali em cima de um jogo violento, saírem e cometerem atrocidades. É verdade. Sabe? Verdade. Então a gente vê que isso tem um poder muito forte, Muito forte. na mente. Nós não Isso. podemos esquecer que o inimigo das nossas almas, como diz a verdade, ele veio para roubar, Matar e destruir. É o objetivo. E depois a palavra continua que Jesus diz, mas eu vim Para que para tenham, que tenham vida e a vida tenham com em abundância. Amém. Então, para eu usufruir dessa vida em abundância, eu vou ter que começar a exercer a A verdade na minha vida. na minha vida. Sim. Sim. Né? A verdade vai ter, eu tenho que decidir eu tenho que decidir. É uma decisão, é uma não é? decisão. Eu tenho que decidir, permitir. Olha só, eu tenho que decidir, permitir que esta verdade entre e comece a destruir a As fortaleza. mentiras. Isso. As fortalezas. Que foram levantadas. Né? E aí eu Exatamente. falo, quando nós decidirmos isso, porque nós É luta. temos que assumir a responsabilidade sobre os nossos pensamentos. Sim. Nós temos essa responsabilidade nas É nossas como ela mãos. diz, ou eu levo cativo os meus pensamentos, Ou ou os meus pensamentos vão me levar cativo. Isso. Eu vou me tornar cativa dos pensamentos. É. Ou eu levo eles cativamente de De Cristo, Isso. ou então eu me tornarei torno uma escrava dos dos pensamentos. pensamentos destrutivos. Destrutivos, os pensamentos negativos, isso. Pensamentos poderosos destrutivos. Destrutivos. Sim. é Porque tem verdade. os- Tem os tem dois. Os dois, exatamente. claro que sim. Exatamente. Claro. é. E quando nós entramos nessa... Não adianta... outra coisa que eu achei muito interessante, ela fala assim que não adianta eu levar cativo os pensamentos ruins se eu não preencher Yeah. com a verdade, com os Exatamente. pensamentos de Deus na minha vida. Então, exatamente. Não Oficina é? vazia, né? Isso. Mente Mente vazia, vazia é a oficina do diabo. Verdade. Exatamente, não pode. Isso. A nossa mente não pode estar vazia. Ela tem que estar preenchida com a verdade, né? Ela tem que estar preenchida. Então, é o que diz com a Provérbios palavra. 4:23, não é? Sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Isso, não é? exatamente. Fala de Ela- coração, também fala de Da mente, não é? mente, Portanto, nós temos que exatamente. guardar a Sim, nossa porque a mente, nossa boca não é? vai falar o que o Porque nosso está cheio o coração coração, tiver não é? cheio. O que é que está cheio o nosso coração? Não é? O que é que a gente vê? O que é que a gente ouve? Isso, Não é? porque nós temos nos alimentado. Porque nós temos umas né? janelinhas, não é? A gente Sim, nem se sim. apercebe, mas esta janela. Sim. Não É é? os olhos, São os é olhos, os nossos os cinco ouvidos, não é? Então, o que é que está É entrando? verdade. Não é? O que é que temos permitido, né? Muitas vezes nós não temos possibilidade até de não ver, não é? Porque de repente quando olhamos já estamos vendo, não é? Sim. Não é? Mas é assim, eu só continuo a ver e a ouvir se eu eu quiser, permitir. se eu permitir, Isso. não é? Eu tenho o poder da decisão, Isso. não é? É Eu só verdade. continuo a ver e ouvir se eu quiser, Isso. não é? Mas se a minha mente está tão povoada de mentiras, De mentiras, de não é? maledicências, de É assim, é um negativismo. trabalho difícil, de se fazer, não é? Ou de iniciar a preencher com a verdade, Sim. não é? Sim. É uma luta. Porque lá está, como a Bispa há pouco estava a dizer, vou ouvindo uma mentira hoje, é um tijolinho. Eu vou ouvindo uma mentira depois, é outro tijolinho. Não é? A fortaleza, Vai-se formando. ela vai-se formando e chega a um ponto que Que se aquelas torna mentiras vão se que tornar verdades.
que se vão Exato. tornar Para a pessoa. verdades na Sim. minha vida, não é? Sim, sim. E muitas vezes eu passo a influenciar outras pessoas à minha volta. Exatamente. Não é? Aí reside o maior perigo ainda. É verdade, Quando é eu verdade. consigo influenciar quem está à minha volta. Exatamente, Não é? exatamente. Então, é muito importante nós conhecermos esta verdade, não é? Esta verdade que está aqui, que é a a nossa- Bíblia, que é a verdade que é absoluta. que é o nosso manual da Sim. nossa vida, não é? Sim. É aqui que É a nós vamos, instrução é aqui que da nós nossa vamos vida. encontrar toda a verdade, Isso. não é? Mas o ser humano tem uma tendência mesmo de É a natureza, É a natureza adâmica, não é? adâmica, A natureza é a natureza adâmica, parece e que quem não conhece a verdade, a tendência é ir para o lado mau, pronto. Lá está, é assim, nós temos dois leões dentro de nós, não é? É assim, e aquele que estiver mais alimentado é aquele que vai aquele que ganhar. vai ganhar, não é? exatamente. Aquele que estiver mais forte. Sim. Aquele que nós lhe dermos mais alimento é que vai ficar mais forte. Exatamente. Não é? Sim. Então, se a minha alma todos os dias é alimentada com todas essas mentiras, não é? Que eu ouço e que eu vejo, é normal que a minha alma leve vantagem sobre o meu espírito, não é? Porque o meu Com espírito, certeza. meu espírito só é alimentado através Sim. da palavra, Sim. não é? Que é a Sim, que é a verdade, verdade. não é? Sim. Então nós vivemos tempos, eu creio, não é? Que nós vivemos tempos de grandes mentiras, não é? É Que têm sido verdade. apresentadas Sim. ao povo, grandes mentiras, mas nós temos Em todas as áreas. Em né? todas as áreas, não é? Em todas as áreas. Mas, na E até verdade, já se nós põe em estamos queixo aqui. a própria Yeah. verdade, não é? É verdade. Nós Yeah. temos ouvido. Mas eu também vejo assim, nós somos luz, Amém? certo? Amém. Sim. E a luz, nem que seja pequenininha, ela vai refletir. Ah, com certeza. Não O que é? ela diz aqui no livro, né? Para destruir As trevas. basta acender a luz. Basta acender a Exatamente. luz. Tão simples Então eu quanto acho que isso. Por menor que seja, menor que seja, aonde ela chega, ela ela vai- se destaca. ela pode lá Exatamente. estar bem fundo, Sim, mas eu consigo ir naquela escuridão Você toda, começa a ir na direção não é? da Na luz. direção Exato. daquela Isso. luz. Exatamente. Então que nós possamos ser luz, não é? Isso. Nós possamos ser influenciadores Da da luz, verdade. da É verdade. verdade. Da É verdade. mesmo. É Da verdade. verdade. Possamos É por isso que nós influenciar. estamos aqui. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Né? Às vezes podem perguntar por que que toda semana nós nos reunimos para falarmos, né, coisas, assuntos tão atuais. Sim, sim. E para convertermos essa conversa e passarmos para vocês. Por quê? Porque nós estamos sendo beneficiadas Isso. com a verdade e queremos também que vocês sejam beneficiados. Isso. Não é isso? Exatamente, Nós exatamente. queremos Porque entregar aquilo que nós bom, temos recebido. isso. Aquilo que está sendo bênção para as nossas vidas. Sim. Então, quando eu decido mudar os meus pensamentos, eu sei que o inimigo não vai ficar feliz. Claro que não. Porque ele sabe que se ele dominar os meus pensamentos, ele vai dominar a minha vida. Com certeza. Não é? Mas como você já falou, Léo, a verdade diz, a palavra diz. E conhecereis a verdade, E a a verdade verdade te vos libertará. libertará. Exatamente. Então, se eu vou preencher a minha mente Mente. com os pensamentos bons, Paulo nos dá a receita em Filipenses 4:8. Não é isso? Sim. Tudo que for verdadeiro, tudo que é for amável. nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Ou em outra versão diz, é nisto que vocês têm que Tem que pensar. pensar, exatamente. verdade. Pensa no É que é mesmo. bom. Sabe, que vai dar vida, Que vai dar que te dá vida, alegria. que te dá alegria, E porque- que Deus seja glorificado. Amém, exatamente, porque olha uma coisa que os influencers e a própria internet rouba é a alegria na vida das pessoas, não é? Porque por conta desses formadores de opiniões, por conta de certos padrões que são passados como verdades, muitas pessoas acabam por se sentir fora do que lhe espelham como sendo O padrão. verdadeiro, né? Yeah. E as pessoas acabam por se tornarem tristes, Yeah, depressivas, amarguradas, por não conseguirem atingir aquele patamar. Então, as redes sociais é uma arma
poderosa para roubar a alegria na vida das pessoas. Mas nós podemos usar as mesmas redes sociais Para para levar a alegria do Senhor, que a nossa força é. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, e chegamos mais uma vez. No fim, curtinho, né? Já. Verdade, Esse passa relógio- tão rápido. esse não é? relógio passa muito rápido. Quando o papo é bom, Ai, não é? muito Passa bom. muito rápido. Gente, não, Glória a às Deus. vezes você está em casa, você está esperando de repente o timer lá do seu Do fogão? do fogão. forno. Tá faltando 5 minutos, demora tanto. Pois é. Né? Você dá vontade de ir lá e E adiantar, trava, né? plim, né? verdade, é E de verdade. repente aqui, quando a gente está falando da verdade, disso que tem nos libertado, isso que tem nos Preenchido a nossa preenchido, nos vida. dado alegria, Isso. esperança. Esperança. Passa muito rápido. Passa muito rápido, é Não é? verdade. Passa muito É rápido. verdade, é verdade. Mas é isso, né, apóstola? Mais um dia. Sabe muito bem, não é? Ficamos com o gostinho na boca Fica. para a semana, não é? Que você em Amado. casa possa ter ficado também com o gostinho na boca de na próxima semana estar novamente junto connosco, não é? E Léo, obrigada mais uma Nada, vez. apóstola, Teres obrigada aceito o eu. convite de estar connosco, Amém, compartilhar amém, amém. da palavra de Deus, não Amém. é? Obrigada Com eu. todos lá para casa. Obrigada, Bispa. Eu que agradeço. E obrigada a mim. Obrigada a você, apóstola. Obrigada pela E sua obrigada ao vida. Senhor, né? E obrigado ao Senhor. Principalmente, né? Principalmente Nosso a Senhor, que é o Ele. Pelo nosso privilégio grande que nós temos, né? influenciador, Que não nos é? dá o privilégio. Isso. Obrigado por ele ser o nosso nosso influenciador influenciador. e nos ajudar a influenciar outras pessoas. E obrigada por ele ser a verdade, não é? É verdade. Na nossa Por ele vida, ser não a é? verdade, Isso. é verdade. Então, amadas, aí para casa um grande beijinho. Beijinho. E contamos com vocês para a semana. Um beijinho muito grande. Deus vos abençoe. Beijinho, tchau.